Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que está dando o que falar, né? A tal da transição planetária. Oi, é verdade, um tema super comentado. E para essa nossa análise, a gente tem um material bem diverso. Vamos desde a base da doutrina espírita, sabe? Kardec, outros autores como o Samuel Gomes, Aham, até canalizações mais recentes, bem detalhadas, como as que a Luíse Castanhedo traz lá no canal Jorge Salim, por exemplo. isso. Fontes que às vezes se complementam, às vezes trazem pontos bem específicos, né? Exato. O nosso objetivo aqui é tentar desdobrar o que essas visões, juntas ou separadas, dizem sobre essa transformação toda, os eventos, o nosso papel nisso. Enfim, vamos tentar entender melhor esse cenário. Perfeito. Bom, a ideia central, acho que presente em todas elas, é que a Terra não está parada, né? Ela está evoluindo. Certo. Pela doutrina espírita, com Kardec e mesmo autores mais atuais como Samuel Gomes, a gente ouve falar muito da passagem de um mundo de provas e expiações. Onde a gente aprende mais na marra, digamos assim. Basicamente, onde o sofrimento ainda é uma ferramenta de aprendizado muito forte para um mundo de regeneração. Regeneração. E o que seria essa regeneração na prática? Menos perrengue? Menos perrengue também, mas principalmente uma mudança de foco, sabe? Uma mudança de valores coletiva. Ah, entendi. Tipo, sair do materialismo. Exato. Sair desse foco tão grande no material e ir mais pro espiritual, pro moral. A ideia é que a fraternidade cresça, que o egoísmo diminua. A agenda espírita fala muito disso, né? O progresso intelectual sozinho não basta. Precisa do moral junto. Faz sentido. Bom, essa é a base mais, digamos, filosófica, né? Mas aí entram umas canalizações, tipo essas da Luíse Castanhedo que você mencionou. Pois é. E parece que a coisa ganha contornos mais intensos, né? Exatamente. Com eventos mais concretos. Sim, essas fontes trazem uma visão de que a gente está num momento chave, tipo um ápice dessa transição. E aí descrevem eventos bem específicos, tanto no plano físico quanto no espiritual. Que tipo de eventos? Olha, falam muito de uma limpeza espiritual, por exemplo. Uma espécie de reforma nos planos mais próximos da Terra, o que a gente chama às vezes de umbral. Sei, as dimensões mais densas. Isso. E, como consequência, haveria um tipo de deslocamento de espíritos que ainda estão muito presos ao mal, sabe? Os trevosos ou arcontes, como algumas fontes chamam. E eles viriam para onde? Para cá, para a crosta. A ideia apresentada é essa, que eles viriam para a superfície, o que aumentaria, a tensão psíquica que a gente sente coletivamente. Nossa, e aí que entra aquela imagem das naves cargueiras de mônadas, para levar esses espíritos embora. É um conceito que aparece nessas canalizações, sim. Uma forma bem visual de descrever esse processo de exílio espiritual. É uma linguagem bem diferente da abordagem mais gradual da evolução moral espírita, né? Com certeza. E tem mais coisa nessas canalizações, né? Lembro de ouvir falar de um apagão. Sim, o famoso apagão tecnológico de 72 horas. É outro ponto central. A causa seria atividade solar, tempestades solares intensas, mas que seriam meio que programadas. Programadas. Com que objetivo? Segundo essas fontes, teria uma função dupla. Primeiro, aterrar umas energias mais pesadas, que eles associam muito ao uso talvez excessivo de celular, tablet. Interessante. E, por outro lado, esse apagão facilitaria uma grande operação espiritual que eles chamam de Operação Miguel Arcanjo. Seria para recolher esses espíritos que foram deslocados para a crosta, aproveitando um momento de menos ruído humano, digamos assim. É quase uma releitura daquelas visões antigas, tipo os 3 dias de escuridão do Padre Pio, talvez. É apresentado um pouco nessa linha, sim. Uma nova interpretação para eventos já profetizados. E os extraterrestres? Onde eles entram nessa história toda, segundo essas fontes? Aí tem uma distinção importante que eles fazem. Haveria, de um lado, seres mais evoluídos, ligados a grupos como a Federação Galáctica, a Confederação. Os irmãos estelares, como às vezes chamam. Isso, que estariam ajudando positivamente, auxiliando na transição, protegendo o planeta, falam até em desativar armas nucleares e monitorando tudo. Mencionam até uma nave específica, a Estrela Alva da Manhã Fria. Uau! E do outro lado?
lado? Do outro lado, existiriam seres também com tecnologia, mas não alinhados com o bem. Seriam responsáveis por fenômenos mais estranhos, tipo aquelas sondas, as esferas de Bulga ou Basra, representariam uma tecnologia usada para fins não tão positivos, com energias mais densas. Entendi. É bastante informação, né? Mistura a evolução moral gradual do espiritismo com esses eventos cósmicos, espirituais. Como que o indivíduo, fica no meio disso tudo? Qual seria o nosso papel? Olha, o ponto que une tudo, eu acho, é a responsabilidade individual. Tanto Kardec quanto Samuel Gomes e a Luíse também batem muito na tecla da afinidade vibracional. Ou seja, a gente fica ou vai embora daqui dependendo da nossa sintonia. Basicamente, a permanência na Terra regenerada estaria ligada à nossa vibração, às nossas escolhas morais. Se a gente está buscando o bem, a fraternidade... Então, o trabalho principal é interno, né? A tal da reforma íntima. Exatamente. Combater o próprio egoísmo, o orgulho, praticar caridade de verdade. Isso é o essencial. A Luíse, por exemplo, fala muito da importância da oração como conexão e proteção também. E ela sugere até alguma preparação prática, né? Para coisas como o apagão. Mas isso levanta uma questão. Como filtrar tudo isso? É muita coisa, às vezes assusta um pouco. O discernimento fica como? Fundamental. Esse é o ponto crucial. É fascinante, mas exige muito equilíbrio. A gente precisa analisar tudo, tudo mesmo, especialmente o que vem por canalização, com muito critério. Usar a razão, mas principalmente passar pelo filtro da moral elevada, dos ensinamentos de Jesus que Kardec codificou. E respeitar que nem todo mundo vai concordar, né? Com certeza. Respeitar os diferentes pontos de vista é chave e ter paciência, né? A compreensão dessas coisas é um processo coletivo. Leva tempo para amadurecer. Não dá para aceitar tudo cegamente. Certo. Olhando então para o futuro, para essa promessa do mundo de regeneração, como ele seria? Qual é a imagem que essas fontes pintam? É uma imagem bem bonita. Falam de um mundo com muito mais paz, mais harmonia entre as pessoas. A longevidade seria maior. O Samuel Gomes até cita idades bem avançadas como algo normal. Mais de 100 anos, né? Isso. E uma comunicação mais fácil entre nós aqui, o plano espiritual. A tecnologia seria voltada para o bem, cura, energia limpa, agricultura que não agride. Teria um retorno da beleza nas artes, no dia a dia. Parece bom demais, mas é um processo, né? Não acontece de um dia para o outro. De jeito nenhum, é gradual. O Chico Xavier, por meio do Divaldo ou mesmo citado por Samuel Gomes, teria sugerido 2057 como um marco importante. Mas a doutrina é clara, a evolução não para, é contínua. Não tem data mágica para tudo ficar perfeito. Entendi. Então, para a gente fechar esse raciocínio, a transição planetária é essa transformação profunda, né, evolutiva, moral, espiritual. Tem desafios, pode ter eventos marcantes, segundo algumas visões, mas no fundo a chave está na mão de cada um. Reforma íntima, praticar o bem, buscar a fraternidade. Exatamente. E isso, eu acho, leva a gente para uma reflexão final, que talvez seja a mais importante de todas. Qual seria? Para além de se preparar para um apagão ou ficar esperando evento X ou Y, qual é a transformação interna que a gente pode começar agora, hoje, dentro da gente, que realmente nos sintoniza com a vibração desse mundo melhor que a gente quer? Onde está o nosso verdadeiro poder de mudança para co-criar isso?